é a primeira coisa de meta que a gente precisa fazer. É, cara, onde entra meu posicionamento de marca pro ano que vem? Então, o mínimo que eu tenho que pensar, cara, se eu não cresci 5%, eu já encolhi de tamanho. Coisa que eu sempre faço, enfim, eu tô rodando as imersões pelo Brasil, e eu provoco muito eles agora no final, né? Eu pergunto muito sobre o planejamento estratégico de 2025. E aí, agora eu estou provocando 2026, né? O olhar estratégico para a empresa no próximo ano. E aí, muitos têm dificuldade em entender e colocar isso no papel. Talvez seja um pouco do que a gente vai fazer um exercício daqui a pouco com vocês. E aí, primeira coisa, né, gente, que eu acho que é importante a gente falar é ter um olhar sobre a inflação do próximo ano. Então, quando eu vou pensar no meu planejamento estratégico, o primeiro passo que eu tenho que pensar é, cara, quanto eu quero crescer, quanto eu quero e quanto verdadeiramente eu posso. Uma coisa é o que eu quero crescer 30%, 40%, 50%. Será que eu posso? Será que eu tenho estrutura para isso? Então, o primeiro indicador, colocando como base para vocês, é olhar, cara, qual é a inflação acumulada prevista para o próximo ano? Isso aqui é uma pesquisa recente, 4,3, eu acredito que vai ser mais, eu acredito que vai ser de 5 a 6. Então, o primeiro indicador é, se a minha empresa não crescer 5% no ano que vem, o que aconteceu? Ela encolheu de tamanho. Então, o mínimo que eu tenho que pensar, cara, se eu não cresci 5%, eu já encolhi de tamanho. E claro, a gente sabe que no nosso mercado, isso é pesquisa da Brasel, tá? 78% do nosso mercado não só não conseguiu vender o que vendeu no ano anterior, como diminuiu venda. Não sei se vocês sabem disso. Não sei, alguns aqui fazem parte do grupo da Brasel. Eles sempre trazem pesquisa lá. Então dê uma olhadinha lá, que isso não é dado meu, tá? É estatística da própria Brasel. E aí um outro dado que eu quero colocar no radar de vocês é esse aqui, ó. A previsão de crescimento para o mercado food service. Por quê? Porque eu preciso olhar a inflação e preciso ver, cara, quanto é que o mercado tem previsão de crescimento? Porque o nosso mercado, apesar de a gente ouvir isso aqui, eu acabei de falar, pô, a galera está diminuindo o tamanho, não está crescendo. Grande parte disso é por conta da mentalidade, conhecimento, capacidade, não por conta de dinheiro. O nosso mercado vai movimentar quase 250 bilhões de reais. Ou seja, é muita grana que vai passar no nosso mercado. Movimenta grande parte do nosso PIB, o mercado food service do Brasil. Então, se eu fosse colocar um olhar de um planejamento estratégico, o que eu faria? Cara, eu somaria aqui, ó, crescimento do mercado, eu pelo menos tenho que crescer acima da inflação, e o mercado. Então vamos colocar aqui uma meta saudável, fosse ali 12% de crescimento. Ou seja, se meu negócio crescer 12%, eu cresci acima da inflação e cresci mais do que o mercado. Então eu estou dando esse olhar, porque a gente às vezes fala, vou colocar 20%. A gente vê muito isso, né? O Felipe faz um trabalho de vocês de meta aí, de acompanhamento de meta, e eu vejo às vezes que a galera tem um pouco de dificuldade. Então eu vou trazer aqui um pouquinho de planejamento para vocês, né? Trazer um pouquinho de planejamento estratégico. E aí alguns pontos. Primeiro, né? O que você precisa atingir, ou o que você deseja atingir, quem será responsável por isso, seu time está engajado, seu time sabe, né? E quando eu digo time, gente, é principalmente os líderes, tá? É assim, envolver mais a liderança no planejamento estratégico, porque uma coisa é o planejamento estratégico, é a visão para onde nós queremos levar a empresa. Segundo quem vai ajudar a conquistar as metas que a gente vai desenhar aqui? É o tático. Então o tático ele vai ajudar a fazer com que as metas mensais que a gente definir aqui sejam alcançadas e cobrar de quem? Do operacional, tá? E aí, trazendo um pouquinho de visão, planejar e decidir o futuro antes que o acaso decida por você. Direciona o negócio com clareza, aumenta a lucratividade e controle financeiro, alinha toda a equipe em torno do mesmo propósito. O que é isso? Se eu chegasse lá no Stusa e perguntasse para o garçom, cara, qual é a nossa meta de venda hoje, esse mês? Qual é a nossa meta de faturamento para o garçom? O garçom talvez não saberia, mas o líder teria que saber. Por quê? Porque ele já tem noção de que, cara, quando a empresa fatura, sei lá, 100 mil reais, não fica 100 mil reais no caixa da empresa. Ele já tem noção de que parte disso é para pagar custo fixo, variável, e que no final a empresa precisa se tornar... Vocês conseguiram levantar aquela bandeira do defensor do lucro que eu coloquei? Ainda continuam falando disso na operação de vocês? Quem continua falando? Levanta a mão. Os demais que não entenderam, eu fiz o day training lá com os líderes. Falei, cara, todo líder tem que ser defensor do lucro da empresa. Uma empresa com lucro é uma empresa saudável, uma empresa que pode promover crescimento, melhoria. E eu falei, vocês precisam batalhar. E isso, gente, tem que ser o quê? Trabalhado. Colocar na cabeça do líder que ele é defensor do lucro é trabalho. Então, definir com clareza, né, para onde nós estamos indo é principalmente com os líderes. E aí, não existe um bom plano sem clareza da realidade. Diagnóstico interno, situação financeira, posicionamento em mercado. A gente vai falar muito sobre posicionamento aqui também. Estrutura e equipe, processo de operação, cultura e propósito, metas e indicadores. Então, quando eu procuro olhar para um planejamento estratégico, é isso aqui que eu tenho que olhar.
É isso aqui, tá? Se quiserem anotar ou tirar foto e tal, cara, todos os anos, quando eu vou fazer o planejamento da empresa, é aqui que eu olho. Cara, como é que foi um ano? Internamente a gente foi bem, a gente foi mal. Por quê? Ó, vou falar de diagnóstico interno antes de... Eu estou com o tempo corrido, mas só para vocês entenderem. Diagnóstico interno. O que eu faço? Cara, eu olho ano anterior, eu olho como é que foi o mercado, eu olho minhas metas, porque é muito normal você olhar primeiro para o quê? Para fora. Ah, fulano cresceu, mais hamburgueria na minha cidade. E às vezes internamente, cara, eu não estava bem. Alguns meses meu ticket médio baixou, por que baixou? Alguns meses meu volume de pedido baixou, mas por que baixou? Como é que estavam as minhas ações? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês hoje aqui, e o primeiro indicador que eu olho é esse aqui, ó. É o financeiro. Esse é o primeiro, tá? Dá para olhar posicionamento de marca, brand, várias coisas dá, mas esse aqui é o primeiro. O planejamento financeiro define o ritmo e a segurança do crescimento. Ou seja, cara, é aqui que eu olho para entender o meu próximo ano. Quanto eu vou investir, é um planejamento orçamentário, né? Quanto eu vou investir, onde eu posso gastar, qual a minha meta de CMV global para o ano que vem, qual a minha meta de valor. Vou dar um exemplo. Quem aqui tem placa solar no seu negócio, levanta a mão. Uma grande parte já tem, uma grande parte ainda não tem. Quem não tem, procura quem tem. Por quê? Porque é uma forma de você reduzir uma parte do seu custo fixo, no longo prazo, gigantescamente. Agora eu estou colocando na casa do meu sogro, vou distribuir para todo mundo, para todas as empresas, para tudo. Eu não tinha isso. Por quê? Porque para mim era uma coisa assim, eu estou pagando, tá indo de boa. Cara, e eu comecei a me cobrar cada vez mais. Onde eu posso trazer mais dinheiro reduzindo o custo. Então esse aqui é um olhar. CMV, revela o lucro está em cada prato, fluxo de caixa, saúde financeira. Claro, alguns que já têm um ponto mais de conhecimento, analisar DRE. Cara, vocês fazem análise de DRE? Levanta a mão quem faz análise, pelo menos no final do ano, levanta a mão aí. Anual. Os que não fazem, é difícil até para o contador fazer, porque o contador não sabe os seus próprios dados. Cara, o contador não consegue te ajudar a desenvolver porque você não traz clareza para o contador. Então, só colocando isso como olhar, financeiro, vamos lá. Quais são alguns indicadores? Mateus, eu tenho outros. Tá tudo bem. Esse aqui, para mim, é o básico para todo restaurante, tá? Primeiro, meta de faturamento por canal de venda. Então, eu não posso começar meu ano sem meta de faturamento por canal de venda, sem meta de custo fixo. Eu preciso ter uma meta de custo fixo anual, meta do meu custo de mão de obra. Mateus, pode subir? Pode, desde que o meu faturamento acompanhe. A gente já sabe disso. Se o meu faturamento crescer junto, beleza. Meta de CMV, a mesma coisa. Meta de lucratividade. Quanto a sua empresa quer lucrar esse ano? Quanto no final do ano, eu estou falando monetariamente, tá? Em dinheiro, reais. Quanto para você seria saudável você conseguir lucrar? Claro, Mateus, uma parte disso eu estou pagando empréstimo, investimento, ok. Mas o lucro real foi quanto no final do ano? Um balanço lá, o LL, lucro líquido, foi quanto que bateu? Meta de caixa da empresa. Minha empresa tem caixa. A gente fez um trabalho junto com o Renan, né? Produtividade financeira, com vocês sobre essa meta de caixa. Então, isso aqui para mim é muito importante, primeiro trazer clareza para vocês. Se não tiver clareza disso aqui... Por isso que a gente pediu para trazer computador. Trouxeram os computadores, né? Alguns trouxeram. Dá uma olhada no dashboard, vê como está hoje, como é que está meu faturamento. E aqui eu sempre brigo com vocês, e vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre isso aqui nesses 2 dias de encontro. Inclusive amanhã eu vou trazer uma estratégia para vocês que pode mudar completamente o resultado de 2026. Se vocês tiverem clareza. É como se fosse assim, ó. Vocês vão estar 5 anos à frente no mercado. Pra vocês terem noção do que a gente vai fazer aqui amanhã. Então, eu vi uma palma aí, não? Eu vi uma palma aí, não? Só para saber se eu vi uma palma. Porque vai que, né? Ninguém... Então, a ideia de provocar vocês no crescimento de faturamento vai ser isso aqui. Então, a gente vai bater muito papo hoje, falar muito sobre essa parte dos indicadores. Primeiro do financeiro, eu vou estar junto com vocês. Lembre-se, tá? Vocês vão ver aí... alguém consegue me emprestar um só aí? Presta aqui, Jana, por favor. Presta aqui. Esse papel que você recebeu, esse. Ó, vocês vão receber, vocês vão ver, né? A gente tem aqui, ó, guia prático de planejamento. Então, vocês vão ter financeiro, a gente vai ter marketing, indicadores, a gente vai ter operacional e a gente vai ter de pessoas, né, de cultura. A gente vai falar sobre cada um deles, mas começa primeiro pelo financeiro, tá? E aí, se vocês olharem aí, a gente tem no primeiro pilar que é o de financeiro, qual é o indicador, né? Então, meta de faturamento, meta de custo fixo, meta de CMO, tá? Vocês vão colocar aqui do lado. Qual o resultado que você tem hoje? E hoje, olhando para o seu negócio para 2026, o que seria uma meta saudável? Eu preciso que vocês coloquem isso no papel, tá? Se cobrem a fazer isso agora aí. Então, pega aí agora, começa a escrever. Coloca, vira pro lado, não sei de cabeça. Coloca um indicador, abre o computador. Eu preciso só que a gente comece a provocar em vocês isso aí.
tá bom? Eu vou estar junto aqui. Matheus, estou com uma dúvida, quero fazer uma pergunta. Vai ser legal a gente ter esse papo, mas eu preciso que vocês comecem a se cobrar. Faturamento, quanto eu vou crescer de faturamento pro ano que vem? Qual é o meu olhar de crescimento de faturamento? Sabendo que eu falei que no mínimo é 12. Ah, eu posso fazer um planejamento de 15, posso colocar um planejamento de 16? Pode, tá tudo bem. Mas eu preciso que vocês escrevam, tá bom? Beleza? Lembrando, tá? Quem está em dupla, vocês podem fazer juntos, tá? Os dois receberam, mas a gente pode fazer juntos, tá bom? Pode começar. O Wi-Fi aqui é livre, tá? O Wi-Fi é liberado. O Wi-Fi é liberado. Mas eu só preciso que vocês possam... Isso, coloquem no papel. Deixa um sonzinho baixinho. A ideia é que a gente tenha um debate, tá? Até na própria mesa aí, que a gente possa trocar uma ideia, ter uma visão do negócio. Eu acho que esse aqui é um exercício saudável que todo empresário precisa fazer, tá, gente? A gente vai fazer 5 metas aqui de projeção para vocês. Mas lembrem-se, todos os anos isso aqui tem que ser feito... Uma dica, tá? Não faz assim no clima ruim, não. Vai para uma cafeteria, faz uma reunião mais fácil. Não fica no clima pesado. Isso tem que ser leve. Isso tem que ser uma parada saudável para vocês fazerem. Por que eu falei aqui o primeiro, né? Meta de faturamento. Porque se a alavancagem do faturamento não acontecer, o resto não funciona. E a gente, às vezes, aqui, ó, deixa eu dar uma dica para vocês. A gente, às vezes, fica apegado muito com o controle. Controlar. Então, é importante ter um controle. Mas se eu não estiver faturando, o controle existe, não? Eu vou controlar um dinheiro que não tem no caixa? Não adianta nada. Então, primeiro eu preciso aprender a fazer o quê? O dinheiro entrar no caixa. E aí vai vir o próximo, né? Aqui, ó, vou passar pro próximo, só para a gente poder fazer o próximo. Vai ser um pouquinho mais rápido o próximo. Então, próximo, vamos lá. Falando sobre agora, eu falei sobre faturamento, né? Olha isso aqui é muito importante, tá, gente? Presta bem atenção aqui agora. Primeiro, posicionamento de marca. O quanto pro meu ano eu estou me posicionando pro público que eu quero atingir? Meu público é um público premium? Meu público é um público familiar? É regional? É saudável? É a galera mais jovem? O quanto na cabeça das pessoas eu tenho estratégia para posicionar minha marca? Quando eu digo isso é em todos os aspectos, tá? Parceria com o digital influencer, eventos da minha cidade, o que eu vou construir para posicionar minha marca. É a primeira coisa de meta que a gente precisa fazer. Cara, onde entra meu posicionamento de marca pro ano que vem? Onde eu quero estar com essa marca? E aí, por que eu falei isso? Porque o financeiro não é que sustenta a empresa? Quantos % do meu faturamento vai para isso aqui? Para o meu investimento em marketing no ano que vem? Vocês já colocaram isso? Já tem meta disso, não? Quantos % do faturamento que você está buscando aí está dentro da despesa variável ali da empresa que vai para o investimento em marketing? Tem ano que eu diminuo para colocar mais dinheiro aqui. Por exemplo, eu já falei com o Keiko, falei, ó, a gente vai procurar assessoria de imprensa, a gente vai procurar o Bom Gourmet, que é um caderno de jornal de gourmet lá de Curitiba, e eu vou regaçar com o Lessa ano que vem. Eu vou colocar uma grana toda, vai ser praticamente todo o dinheiro que eu tiver nos primeiros 3, 4 meses do ano, vai ser 100% em marketing. Vai reverberar nos próximos meses. Por quê? Porque, imagine, tá? Só para vocês entenderem, a gente fez um evento agora, semana passada, a gente fez um evento de cortes argentinos. Um evento para, sei lá, acho que 14, 16 pessoas. Eu tava querendo cancelar o evento. Falei, pô, é pouco evento, assim, 3, 4 mil reais de faturamento, vai dar, sei lá, 800 mil reais de lucro. Falei, cara, não vou fazer evento, vamos cancelar. Keiko, não pode, não cancela, já tá fechado, tá, não cancela. Aí o cara foi lá. Sabe quem tava no evento? O dono da Fazenda Churrascada no evento. Cara, e aí chegou pra Keiko e falou, eu não consigo o ponto de carne que vocês fizeram aqui. No padrão que vocês fizeram, eu não consigo. Por que eu tô falando agora pra vocês? Quantos caras com perfil desse prêmio tem lá em Curitiba? E por que eu não consegui fazer a casa ficar com 40 pessoas nesse dia? Porque eu tô falhando em alguma coisa no meu marketing. Então, esse olhar eu preciso ter. Tem um dinheiro circulando. Lembra que eu falei dos 241 bilhões? Está circulando. Só que se eu não tenho um olhar para essa estratégia aqui, não vai acontecer.